Boa tarde, turminha. Belezinha com vocês? Bom, nossa aula de hoje é Geografia e vamos falar sobre aspectos econômicos. Isso em relação ao nosso Brasil. Só lembrando, tá, que o livro de Geografia de vocês vai falar todinho aí sobre o Brasil. Então, estamos estudando várias partes do Brasil, várias situações do Brasil. Já falamos sobre território, que ele está em quinto lugar. Falamos também sobre a população, a vinda dos imigrantes. É isso que, na parte da colonização do Brasil, depois que a Lei Áurea foi assinada, ou seja, a libertação dos escravos, dos negros que eram escravizados, e pela falta da mão de obra, o governo brasileiro assim abriu as portas para os imigrantes. Temos aí como exemplos alemães e italianos que vieram colonizar os estados de São Paulo, e aí continuou com a agricultura do café, e seus descendentes permanecem até hoje. Bom, e o nosso aspecto econômico, falando do Brasil, tem assim diversas formas da parte da economia, tá? O nosso Brasil tem aí vários tipos de fábricas, tem fazenda de gado, agricultura, né, a criação de galinha, a pecuária, tudo isso envolve a economia. Mas para isso acontecer, é preciso então de milhares de pessoas trabalhando para a economia do nosso país, cresça a cada dia, tá? Mas para a economia ficar melhor, então há uma enorme rede comercial que liga a zona rural à zona urbana, tá certo? Então o nosso país é formado por isso. Da página 393 e vamos seguir até pelo menos no nosso período pouquinho, né? A 406. 393 a 403 do livro integrado de vocês. Vamos falar sobre a agricultura. O que é agricultura? A agricultura é o cuidado, o plantio e a colheita. Então é o cuidado da terra, o plantio e a colheita. Isso é chamado de agricultura, tá bom? E quais os principais produtos agrícolas do Brasil? A cana-de-açúcar, o milho, o feijão, a batata, a soja, a mandioca, o arroz, o café, tá bom? Então temos aí várias formas, vários produtos da nossa agricultura que serve para o desenvolvimento econômico do nosso país. Aí, por falar em agricultura, nós temos a agricultura familiar. O nome já diz, familiar, vem de família, é onde a família trabalha para o seu sustento. Então, por isso que é policultura. Poli é de muitos. Então, uma agricultura familiar trabalha com vários produtos. Exemplo para isso: o feijão, o milho, a batata, também a cana-de-açúcar. Então, por isso que é poli. Vende muito, tá? Ele trabalha ali mais para o seu sustento. E o que ele pode vender para, digamos assim, na sua sociedade, é também para o seu mantimento, para o seu sustento. Por isso que é pouco. Mas a maioria da agricultura familiar trabalha para si próprio, para alimentar, para o sustento da sua família. Aí temos o quê? O agronegócio. Já o agronegócio é uma monocultura, ou seja, um só. No caso, aí já é diferente da agricultura familiar, porque o agro já envolve Bom, já o agronegócio é uma monocultura, ou seja, trabalha com apenas um produto. E esse produto é vendido aí às indústrias nacionais ou eles são exportados. A exemplos temos a cana-de-açúcar, a soja, o café, a celulose, tá? O milho, o feijão.
E vamos falar sobre a pecuária. A pecuária é a criação e reprodução de animais para abate, para o comércio. Tá certo? Outra coisa é que a pecuária e a agricultura, eles estão ligados, estão unidos. Exemplo disso, no caso, digamos assim, um fazendeiro, ele tem a pecuária porque ele cria o gado, cria também a galinha, mas ele também tem uma roça onde ele faz o plantio do feijão, o plantio do milho, o plantio da mandioca, que aí vai dar farinha no caso. Tá, entenderam? Que tanto a pecuária quanto a agricultura eles têm a ver, estão ligados um ao outro. E a maioria, digamos assim, em outros lugares, mas principalmente aqui na nossa terra, em Santa Luz, na nossa cidade de Santa Luz, tem muito isso. A agricultura familiar, em que as famílias trabalham na agricultura para o seu sustento, e eles têm dois. Tem a pecuária, mas tem também a agricultura. Vamos falar aí alguns exemplos de agricultura, de pecuária, tá? Temos a apicultura, que é a criação de abelhas. Temos a avicultura, que é a criação de aves. A cunicultura, que é a criação de coelhos. Só lembrando que o coelho vai dar aí a carne, como a pele também, tá certo? Temos a equinocultura, que é a criação de cavalos e os equinos, que é para a montaria. Temos a piscicultura, que é a criação de peixes. A ranicultura, que é a criação de rãs. A sericultura, que é a criação dos bichos da seda. E temos a suinocultura, que é a criação de porcos. Vamos falar sobre, ainda falando sobre a pecuária, temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. O que é extensiva? Extensiva já diz, de fora, grande, ou seja, existem criadores de gado, onde o gado é criado em um ambiente mais extenso, é criado solto dentro do mato. Tanto o gado como as ovelhas, as cabras, é criado em uma área enorme. E o cuidado, não exige tanto cuidado. Tem cuidado, mas é pouco, tá? Não tem ali a presença do veterinário, não tem a presença do nutricionista animal. Então, o animal se alimenta do mato. Pode-se utilizar a ração, principalmente no período de seca, tá certo? Onde a comida já está escassa, a água já está mais escassa, mas principalmente no período chuvoso, o animal é criado solto, numa área maior. E a pecuária intensiva já é criado numa área menor, em um ambiente restrito. Porém, exige um maior cuidado, tá? Onde o veterinário já trabalha com mais frequência em olhar os animais, onde o nutricionista já trabalha com maior intensividade para ver a alimentação do animal, o balanceamento, a questão do sal mineral, tudo isso, tá certo? Aí vamos falar também sobre a tecnologia do campo, o desenvolvimento da tecnologia, né, que vem avançando não só na área urbana, mas também na área rural. E isso tem ajudado bastante o produtor rural, principalmente aí também na questão da vacinação, que é, né, o cuidado animal, do cuidado com as doenças, as grandes máquinas no manejo do animal, tanto para o abate como para a criação, da limpeza do estabelecimento, e as grandes máquinas também na agricultura, né, no plantio, na colheita, do arado da terra. Então você vê, a tecnologia cresce, a mão de obra humana, no caso, diminui, né? Só vai ficar aí o pessoal mais especializado, né? Onde a máquina faz o trabalho, digamos assim, de 10 homens, apenas um vai monitorando a máquina, vai guiando a máquina, né? Porém, digamos assim,
tem o maior uso de tecnologia, mas tem o menor uso de trabalhador humano, tá certo? A página 399 já vem falar sobre as indústrias. A indústria é a atividade de extrair matérias-primas da natureza. A gente viu na aula de ciências que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no universo, tá certo? E prima já quer dizer que é de primeiro, tá? Vem em primeiro lugar. Ou seja, ele vai dar origem a uma outra coisa. É o que a gente falou, que nada se perde, né? Nada se destrói. Ou seja, ele se transforma, uma coisa é transformada em outra. Então, a indústria pode ser extrativa ou de transformação. Ou seja, tem uma empresa, uma indústria que extrai o material da natureza e a outra transforma aquele material, aquele produto, aquela matéria-prima em um outro produto. Aí temos a indústria extrativa vegetal, né, que extrai as raízes, as madeiras, as ervas e outros produtos, tá bom? Aí temos a indústria extrativa mineral, que extrai os minérios, como o ferro, o petróleo, o carvão, o sal, o ouro. E temos a indústria extrativa animal, que extrai o quê? O couro, a carne, a pele dos animais. Na página 400, vamos falar da agroindústria. Bom, agroindústrias são aquelas indústrias que se instalam no campo para ficar mais próximo da matéria-prima. É no caso da indústria da cana-de-açúcar, de que mão de obra especializada, ou seja, os trabalhadores, vai precisar de matéria-prima, ou seja, são os produtos naturais, aquela extraídos, lembra? Vai precisar de energia, que é para movimentar as máquinas, vai precisar de capital, que é o dinheiro para iniciar e para permanecer aí essas indústrias funcionando, que é, no caso, para pagar energia, para comprar máquina, para pagar os trabalhadores, para comprar matéria-prima, para produzir outros produtos, tá certo? Temos aí o transporte, é aquela que leva as matérias-primas, que traz a matéria-prima até a indústria, que leva da indústria para o comércio. Temos as lojas, que no caso compra esses produtos para revenderem, tá? E temos aí os consumidores. Quem são os consumidores? Nós, tá? Que compramos os produtos, bens de consumo, que é o tipo é o carro, e que compramos também aí os produtos, os bens para nos alimentar, os bens de consumo, tá? E compramos até alguns equipamentos, como celulares, computadores, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o comércio. O que é o comércio? É a compra e venda de produtos. Isso é comércio, tá? Só que antes, o comércio era diferente de hoje em dia. Principalmente quando os portugueses chegaram no Brasil. O que eles faziam? Faziam uma troca com os índios. Tá? Eles davam o que eles tinham para os índios dar o que eles tinham também. Ou seja, o que os portugueses queriam principalmente, digamos assim, quando ele viu os índios, né, usando o ouro. Então eles davam um produto e recebia outro. Isso era chamado de escambo, tá? Era uma troca de mercadoria. O comércio também é isso, é uma troca. Só que hoje em dia, qual é o tipo de troca? Dinheiro, ou seja, a moeda, como é chamado, tá? E aí, falando sobre o comércio, as pessoas hoje em dia compram mais do que não necessitam. É o que a gente vê hoje em dia.
Por que, professor, isso acontece? Por que as pessoas compram mais? Principalmente por causa da propaganda. Quando a propaganda é boa, quando a propaganda é atrativa, né, me atrai a comprar uma coisa que eu nem necessito. Às vezes só para ter mesmo, só para mostrar que tenho. Hoje em dia tem um celular da época, quem não tiver, pelo amor de Deus, não é isso? Quem não tem aí um carro do ano, às vezes é até mal visto. E aí as pessoas, para se sentir bem, vai lá e compra, para mostrar à sociedade que tem. E às vezes nem necessita disso. Isso é uma coisa para a gente poder refletir, para a gente poder pensar. Até mesmo antes de comprar, refletir se realmente precisa disso, tá? Se está precisando realmente ou se não precisam disso. Então ter bastante cuidado e controle financeiramente também, né? Agora, quais os tipos de comércio? O comércio é responsável pela distribuição dos produtos da agricultura, da pecuária e da indústria. Então temos aí o comércio interno e o comércio externo. Interno já fala que é dentro, né? Como a gente viu. Então, esse comércio é realizado dentro do Brasil, tá? Já o externo é comerciado fora, sai do Brasil e vai para um outro país, tá ok? Então temos também a compra de produtos de outros países, que no caso é chamado de importação, tá? Ou seja, o Brasil hoje, com essa pandemia da Covid-19, está exportando da China materiais para respiradores, né, ventiladores para os hospitais. Então isso é chamado de importação. Aquilo que eu compro fora do Brasil, ou seja, vem de outro país para o Brasil. É uma importação. Eu estou importando. O Brasil, o país, está importando produtos de um outro país, tá bom? E temos a exportação. Exportação está levando de dentro para fora, que no caso é a venda do que o Brasil faz para outros países. As principais é a carne bovina, a soja, o café, tá? O Brasil exporta, ele vende para outros países. E aí vamos falar um pouquinho também sobre os serviços. O setor de serviço está ligado às pessoas, né? As pessoas e empresas. Bom, então o serviço é isso, tá? Está ligado às pessoas e empresas. Digamos que uma diarista, ela vai prestar serviço a uma dona de casa ou uma pessoa que trabalha. Então, ela está prestando serviço. E já tem empresas, hoje em dia tem muitas empresas que prestam serviço a pessoas ou a outras empresas. Vamos lá o exemplo? A Escola Reino do Saber é uma empresa que presta serviço aos pais de vocês e a vocês alunos. Então, eu sou professor, estou prestando serviço. Né? Os diretores, ou a diretora da escola, está prestando serviço para vocês também. E eu, como professor, estou prestando serviço para a diretora. De tal forma, são as pessoas que trabalham na escola, como as zeladoras, né? Todas as professoras que lá tem, como os professores. Então, nós somos prestadores de serviço, tá certo? E aí temos também agências de turismo, são prestadores de serviço às pessoas, tá? Assessoria jurídica, que são o quê? Os advogados, juízes, tudo isso está prestando serviço, são prestadores de serviços. Os serviços de engenharia, no caso, os engenheiros. Então, são várias formas de prestação de serviço. E são várias empresas que prestam serviços e muitas pessoas que prestam serviço. No meu caso também, como eu faço geladinho gourmet e que vendo o geladinho,
Eu estou prestando serviço às pessoas que compram o geladinho gourmet, tá certo? Isso também é uma forma, é um serviço, é uma prestação de serviço, tá certo? E vamos para a página 406, que é a interação do campo e da cidade, que hoje em dia estão bem ligados, não é isso? O campo e a cidade. Aí essa interação de campo e cidade está ligado o quê? Aos produtos, né? Vários produtos que a gente consome vêm do campo, né? E também vários produtos que o campo consome que não tem no campo, vêm de onde? Da cidade. É da zona rural para a zona urbana e da zona urbana para a zona rural. E aí, pessoal, só revoltando que muitas pessoas, quando não tem mais trabalho no campo, o que é que eles fazem? Eles vão para a cidade. Tem uma migração, tá? Sai do campo e vai para a cidade em busca de uma nova oportunidade de vida, em busca de uma vida melhor. Porém, falando sobre essa interação campo-cidade, é mais isso. É a parte alimentícia, tá? Quero que vocês pensem muito daquilo que vocês consomem. Principalmente o tomate, a batata, a abobrinha, tá? Tem muitos produtos que vêm do campo, né? A nossa cidade de Santa Luz também tem muitas pessoas, né, produtores rurais e agricultores, como o pessoal da hortaliça. Tem muitas pessoas na feira que vendem suas hortaliças, que tá vindo do campo, tá? O milho, para quem vê lá o pessoal vendendo milho, que compra milho para cozinhar ou para assar, vem do campo. Muitos têm ali a sua barraquinha com a batata, né, com peixe, olha a pecuária onde está aí, tá bom? Vendendo o seu peixe, vendendo o camarão, tá certo? Então o campo está ligado com a cidade também está ligado com o campo. Esse mesmo pessoal que sai do campo, que vem vender seus produtos, geralmente quando voltam para casa, faz o que? Passa no mercado e já leva a sua cestinha, que vai ser o seu consumo da semana, vai ser o seu alimento, tanto para si como para seus familiares. E aí é onde a gente vê que a família ela trabalha lá no campo, né? Uma parte tira o que? Para o seu sustento e outra parte vem vender na cidade para poder comprar outros alimentos, para poder comprar remédios para si, não é isso? Então, é essa questão de troca, o comércio, tá? Um servindo ao outro. Olha o serviço entrando aí novamente, né? Então, é uma rede muito grande, essa questão de economia, tá? Hoje em dia o Brasil está o quê? Parado. Não só o Brasil, o mundo todo. Mas, já que a gente está falando do Brasil, como é que está o Brasil? Parado. A economia está o quê? Parada. Muitas pessoas não estão trabalhando, estão, digamos assim, desempregadas, porque muitas empresas acabaram demitindo, né, os seus funcionários porque estão com as portas fechadas. Há parte da necessidade de estar se fazendo isso para que esse vírus não se propague mais, mas também há essa parte de calamidade, né, que estamos vivendo, que as pessoas estão vivendo, que o Brasil está vivendo. Sei que muita gente está brigando, discutindo, eu sei que tem a parte da necessidade de ficar em casa mesmo, e eu peço a vocês alunos que realmente se cuidem, tá? Continue praticando os cuidados necessários, mas falando da parte da economia, a gente vê que principalmente quem está ligado nessa parte de comércio, de que tem empresas, tá? Tá realmente muito difícil, muito complicado. Serve a nós para estar também orando por eles, né? Orando também por nós, que também necessitamos, tá? Do serviço, de ir ao mercado, de ter dinheiro para comprar os alimentos, que possamos estar voltando os nossos olhos espirituais, as nossas orações para isso, tá? Eu sei que a aula é para falar de economia e não de religião, mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando da parte solidária, que cada um de nós devemos ter um com o outro,
tá bom? Então, só tratando de economia, até porque falamos aí dos setores econômicos do Brasil, mas a economia hoje em dia também está parada, tá certo? Eu sei que também está movimentando. É claro que nem tudo está fechado, nem tudo está assim voltado paradamente. Mas tem aquelas partes que realmente está, pelo comércio está fechado, então a economia acaba não circulando, digamos assim. A gente vê o exemplo da feira. A gente não vê o feirante, a gente não vê o pessoal do campo trazendo seus produtos para vender. Então, para eles está sendo bastante difícil, tá? Então, que vocês alunos possam ter esse olhar crítico também na questão da sociedade, na questão da economia, tá? De olhar o que o próximo está vivendo, porque isso reflete nos nossos estudos também, reflete na nossa formação como pessoa e como intelectuais também, tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Eu deixo um beijão para cada um de vocês. Por favor, estudem. E eu estou mandando atividade no nosso grupo particular do WhatsApp, tá bom? Então, deixo um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.